Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu entendo, senhor presidente, que nós estamos vivendo talvez o período mais importante da democracia brasileira das últimas décadas. Todos os senhores sabem, e as senhoras, que nós, não só do Partido dos Trabalhadores, mas brasileiros e brasileiras que, ao longo dos últimos anos, têm construído os governos do presidente Lula, da presidenta Dilma, fazemos isso por convicção. Acreditamos, desde o início, que era possível construir um Brasil diferente, um Brasil onde a grande maioria da população, que nunca tinha tido a oportunidade de ter voz nem vez, pudesse ser sujeito. E nos dedicamos, senhor presidente, com todas as nossas forças, com toda a nossa dedicação, para transformar esse país, e acreditamos que tivemos muito êxito. As universidades, as escolas, o Luz para Todos, os programas de reforma agrária, o Bolsa Família, são exemplos de programas e de iniciativas que mudaram a vida de pessoas que nunca, na história desse país, em quase 500 anos, tinham tido a oportunidade de serem tratados por diferentes governos como cidadãos. E quero aqui, senhor presidente, dedicar esta minha manifestação a todas aquelas pessoas que acreditam nesse projeto, especialmente aos 3 trabalhadores sem terras, lá do Paraná, lá de Quedas do Iguaçu, lideranças dos trabalhadores rurais sem terra que estavam vindo para Brasília e que foram barbaramente assassinados. Tantos outros que estão feridos. Em nome desses lutadores e lutadoras, eu quero dedicar a minha manifestação e as opiniões e ideias que quero aqui expressar esta noite para todo o Brasil. Nós temos a convicção, senhor presidente, que este processo de tentativa de impedimento de uma presidente da República democraticamente eleito é um processo ilegal e é um processo eivado de vícios. O primeiro deles, senhor presidente, é o desvio da finalidade que está na origem desse processo de impeachment. Observem os senhores e as senhoras que estão nos acompanhando. No dia 24 de novembro do ano passado, os líderes do PSDB, dos democratas, do PPS, alguns desses que estavam aqui de maneira radical hoje, discursando, se sucederam na tribuna da Câmara dos Deputados para afirmar que o presidente Eduardo Cunha não reunia mais condições políticas, morais, jurídicas, éticas, para continuar à frente da Câmara dos Deputados. E anunciaram, naquele dia 24 de novembro, que entrariam em obstrução e que não sairiam de obstrução até que o presidente Eduardo Cunha fosse afastado da presidência dessa casa. Senhores e senhoras, esta atitude ética e corajosa da oposição não demorou uma semana. Não durou uma semana. No dia 3 de dezembro. 3 de dezembro. O presidente Eduardo Cunha, quando percebeu que não tinha voto suficiente no Conselho de Ética para salvar o seu mandato, anunciou para o Brasil que abriria um processo de impeachment. Haviam dezenas de pedidos
acumulados, todos eles arquivados. Por que naquele momento Eduardo Cunha muda de posição? Porque este foi o preço cobrado pela oposição. Eduardo Cunha abre o processo de impeachment. E no mesmo dia, senhoras e senhores, no mesmo dia, a oposição retira a obstrução. No mesmo dia, a oposição não achava mais, deputado Zé Geraldo, que o Eduardo Cunha não reunia condições de continuar a presidência. No dia que Eduardo Cunha abre o processo de impeachment, ele passa a ser o novo ídolo da oposição, o novo modelo. Passa a ser o juiz do processo de cassação de uma presidenta eleita de maneira democrática que não responde a nenhum processo. Uma presidenta que não pesa sobre ela qualquer denúncia de crime, que tem uma trajetória honrada, que não tem conta no exterior. Uma presidenta que, em todos os lugares onde passou durante a sua vida, reuniu admiração e respeito. Muito diferente do presidente Eduardo Cunha e vários líderes desse processo golpista. Portanto, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, este processo tem um vício original. Ele é um gesto de vingança. Não há interesse público. Ele é uma estratégia de defesa para salvar o mandato de um presidente que já deveria ter sido afastado há muito tempo e que hoje envergonha o Brasil estar sendo presidida a Câmara dos Deputados por alguém como Eduardo Cunha. Mas vamos adiante. Quem são os grandes aliados do golpe? Quem financia o golpe? Quem é o principal financiador? Lá está a Fiesp. A Fiesp que esteve lá em 64. A Fiesp que financia grandes mobilizações, boa parte com o dinheiro público do Sistema S. E por que a Fiesp quer o golpe? Por que interessa a Fiesp tirar a Dilma, tirar o PT? Porque nós somos o entrave para um modelo de Brasil que interessa a Fiesp, para refazer a legislação trabalhista diminuindo os direitos dos trabalhadores, para rever a legislação previdenciária, para ampliar o processo de privatizações, não só com a Petrobras, mas com o Banco do Brasil, com os Correios, com a Caixa Econômica Federal, com as universidades. E a Fiesp sabe que nós, do Partido dos Trabalhadores, que a CUT, que os movimentos sociais, que o MST, que a UNE, que nós somos, sim, um entrave, porque queremos um outro modelo do Brasil, e enquanto formos governo, esse tipo de proposta não avançará. Mas quem são os outros aliados do golpe? A narrativa do golpe é dada pela Rede Globo. A Rede Globo que estava lá no golpe de 64, que se tornou um império durante a ditadura militar. E hoje é quem faz a narrativa do golpe. É no Jornal Nacional, é no Jornal da Noite. É a Globo que diz o que é certo e errado, o que o Ministério Público pode fazer e o que não pode. É a Globo que justifica. Esta delação é válida. Não é o momento de acusar aqueles que são oposição, porque a investigação agora é só na Petrobras. Chegamos ao ponto de ver a delação da Andrade Gutierrez ontem. Uma empresa que tem uma história de ligação com o PSDB, com a Aécio Neves, com Minas Gerais, faz uma delação premiada. Doou 308 milhões de reais nos últimos anos para 19 partidos. Todo o dinheiro de uma mesma conta. E Andrade Gutierrez diz que 140 milhões do PT e do PMDB é dinheiro de propina. Os outros 160 milhões que nós doamos foi fruto do lucro dos nossos contratos. E a Rede Globo tenta vender para o Brasil que uma ideia como essa tem um mínimo de seriedade. É a Globo que tenta convencer a população que fazer uma condução coercitiva criminosa, como foi feita
contra o Lula tem justificação. É a Globo que tenta convencer a população de que uma interceptação telefônica criminosa de uma presidente da República, que foi captada às 1h34 da tarde, às 5 horas da tarde, era divulgada de maneira ilegal, não compromete a soberania de um país, não atenta contra a presidência da República. Mas é a Globo que faz a narrativa do golpe, a Veja, a Isto É, porque tem interesse em construir um projeto para o Brasil, que nós somos opositores, com financiamento da Fiesp, e de grandes interesses nacionais e internacionais que financiam este projeto. Mas há uma questão central, senhor presidente. Podem ser contra o nosso projeto, podem ser contra o nosso partido. Disputamos uma eleição, ganhamos a eleição. A Constituição prevê a possibilidade de impeachment de um presidente da República. Está lá na Constituição. Mas essa mesma Constituição é clara. E o ministro José Eduardo Cardoso esteve aqui, deu uma aula, silenciou a oposição. O Brasil acompanhou. O relator não conseguiu desconstituir os argumentos apresentados pelo ministro Eduardo Cardoso. O que diz a Constituição? É preciso, para um processo de impedimento de uma presidência da República, que tenha crime de responsabilidade. Senhores e senhoras, crime de responsabilidade é algo diferente de crime de responsabilidade fiscal. Responsabilidade fiscal é uma coisa. Crime de responsabilidade, quando a Constituição fala isso, ela fala de crimes que atentem contra a Constituição. Está lá na Lei 1079. Um presidente da República só pode ser impedido nesta circunstância. E para que ocorra crime de responsabilidade é preciso que exista dolo. Dolo significa intenção. Intenção de cometer um crime. E vejam, senhores e senhoras, do que a presidenta está sendo acusada. 6 decretos de crédito suplementar, que não aumentaram a receita do orçamento, que realocaram receitas. Vejam, senhores e senhoras, créditos que acontecem em todos os estados, das prefeituras, que há 15 anos o Tribunal de Contas tem uma jurisprudência que considera eles adequados. Cada um desses créditos chegou na mesa da presidenta Dilma com anexos de mais de 20 pareceres de juristas, de advogados, de consultores, de técnicos de carreiras dos ministérios, atestando que aquele crédito era regular, com pareceres baseados em jurisprudências do Tribunal de Contas. E a presidenta autorizou o crédito, remanejando uma verba da saúde, remanejando uma verba do Tribunal Superior do Trabalho. Alguém de sã consciência pode afirmar que uma presidente da República que recebe um pedido de remanejamento de verba de um ministério, algo corriqueiro da administração pública, com 20 pareceres favoráveis, atestando a legalidade daquele ato, o fato dela ter assinado esse crédito pode ser caracterizado como dolo, senhores e senhoras. Pode ser caracterizado como a intenção de cometer um crime? É evidente que não, senhores e senhoras. Isso é absolutamente frágil. Isso é absolutamente insustentável. E é por isso que os senhores fazem um exercício de retórica, que falam em bolivariano, que falam na Venezuela, agora um falava no Lenin, outros falavam no Nietzsche, Tocqueville. Eu vi citado aqui todo tipo de autor. Mas por que não falam da denúncia? Porque se forem falar da denúncia, tem que falar dos decretos. E se falar dos decretos, se desmoralizam. Porque 17 governadores assinaram iguais. Porque prefeitos assinaram. Porque o Temer assinou. Porque o Fernando Henrique assinou. Porque todos os presidentes fizeram a mesma coisa. E é por isso que nós não temos outro adjetivo. Não insistam no golpe. Não rasguem a Constituição.
defendam a democracia e vamos às urnas